Olá, meus amigos. Ou melhor, minha família em Cristo. Você já esteve tão encurralado, que parecia não haver saída. De um lado, o mar, imenso, impossível. Do outro, um exército armado avançando contra você. E, no peito, aquele peso familiar, o medo, que sussurra: desista. Você não vai conseguir. Pois é, Moisés viveu isso, mas o que quase ninguém conta é que ele não abriu o Mar Vermelho com um gesto milagroso aleatório. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi fé em ação, coragem calculada, e um detalhe esquecido por séculos: o vento oriental. Sim, o texto bíblico diz claramente: o Senhor fez soprar sobre o mar um forte vento oriental. Êxodo 14, versículo 21. E isso muda tudo. Porque se você acha que milagres são só para gente especial, prepare-se. Essa história não é sobre Moisés. É sobre você, diante do seu próprio Mar Vermelho. Aquele problema que parece final, sem escapatória. Mas calma. Antes de revelar como o vento oriental funciona na sua vida hoje, preciso te mostrar algo que até muitos teólogos ignoram. O que aconteceu antes de Moisés levantar o cajado foi mais assustador do que o próprio exército do faraó. O silêncio antes do milagre. Quando os israelitas viram o exército do faraó se aproximando, o medo tomou conta. Gritaram, choraram, acusaram Moisés. Será que não havia covas no Egito? Por que nos trouxe para morrer no deserto? Êxodo 14, versículo 11. E, no meio de tudo isso, Deus não respondeu. Nenhuma voz. Nenhum sinal novo. Só o barulho do vento, e o galope distante dos cavalos. Parecia abandono, mas era preparação. Porque, às vezes, o silêncio de Deus não é um não. É um convite para você confiar no que ele já falou. Moisés também sentiu o coração acelerar. Mas, em vez de pedir outra prova, ele lembrou. Lembrou da sarça ardente. Lembrou da promessa: eu estarei com você. E foi com essa memória viva que ele disse ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor fará hoje. Veja bem. Ele não disse esperem. Ele disse fiquem firmes. Há uma diferença enorme. Esperar é ficar parado. Ficar firme é manter a postura, mesmo com as pernas tremendo. É a coragem de quem sabe que o milagre já está a caminho. Só precisa de um passo de fé para chegar. E aí vem o ponto que liga tudo. O mar só se abriu depois que Moisés levantou o cajado. Mas o cajado só foi levantado depois que o povo parou de reclamar e começou a confiar. Ou seja, o vento oriental já estava soprando, mas só faria efeito quando alguém agisse com fé. E isso nos leva direto à pergunta mais urgente de todas. Por que Deus mandou o povo andar em direção ao mar, antes que ele se abrisse? Parece loucura, mas é exatamente assim que os milagres acontecem. O mandamento mais perigoso: andem. Quando Moisés terminou de falar, veio a ordem mais surpreendente de todas: diga aos israelitas que andem. Êxodo 14, versículo 15. Só isso. Sem explicação. Sem garantia visual. O mar ainda estava fechado, as ondas batiam nas rochas, a espuma salgada batia nos pés. E Deus disse: andem. Não esperem até ver o caminho aberto. Não mandem alguém testar primeiro. Andem. Sou arriscado? Sou impossível? Pois é exatamente nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e vira atitude. Pense bem. Se eles tivessem esperado o mar se abrir primeiro, não teria sido fé, teria sido reação. Fé é caminhar, quando tudo indica que você vai se afogar. É botar o pé na água fria, com o inimigo atrás, e o coração na garganta. E ainda assim, dar o próximo passo. Há relatos de missionários, em tempos de perseguição, que cruzaram rios à noite, sem saber onde pisavam, só sabiam que tinham que obedecer. E, curiosamente, foi no andar deles que Deus moveu as circunstâncias. Assim como com Moisés. Só quando o povo começou a avançar, é que o vento oriental intensificou. O mar recuou. E o caminho seco apareceu. E aqui está o segredo que poucos veem. O milagre não aconteceu para que eles andassem. Ele aconteceu porque eles andaram. Não foi o mar aberto que gerou a coragem. Foi a coragem que abriu o mar. E isso muda tudo na forma como você encara seus próprios desafios. Aquele passo que você adiou. Aquela decisão que está esperando ter certeza. Talvez seja exatamente o seu andem de hoje. Mas antes de você sair daqui decidido a agir, preciso te mostrar algo poderoso. Porque o vento oriental não foi um acaso.
E como ele está soprando na sua vida agora. Mesmo quando você não sente. O vento oriental, o detalhe que ninguém espera. A Bíblia não diz apenas que um vento soprou. Ela é precisa. O Senhor fez soprar sobre o mar um forte vento oriental. Êxodo 14, versículo 21. Oriental, ou seja, vindo do leste. E isso não é detalhe de geografia, é mensagem. Na cultura bíblica, o leste era a direção do Éden, do nascer do sol, do novo começo. Mas também era a direção do deserto, árido, quente, inóspito. Deus não usou um vento suave do sul, nem uma brisa fresca do norte. Ele usou o vento do deserto, para abrir caminho no mar. Em outras palavras, ele usou aquilo que parecia adverso, para criar a sua saída. Pense nisso. Aquele mesmo vento que, dias antes, talvez tenha levantado poeira no rosto do povo. Agora estava afastando as águas. O que antes incomodava, agora libertava. Quantas vezes você olhou para uma dificuldade, uma perda, um atraso, um não inesperado, e achou que era um retrocesso? Mas, na verdade, era o vento certo, soprando no tempo certo, para secar o seu mar? Estudos sobre o Mar Vermelho sugerem que ventos fortes de leste, por várias horas, podem empurrar a água para longe, revelando o fundo. Traduzindo, Deus usou leis naturais, mas no momento sobrenatural. Ele não quebrou a natureza, ele a conduziu com precisão. E agora vem a parte que faz o coração acelerar. Esse vento já estava soprando antes da ordem de andem. O texto diz que o vento soprou a noite toda. Ou seja, enquanto o povo ainda tremia, enquanto ainda duvidava, Deus já estava trabalhando. Só que o caminho só ficou visível quando alguém ousou avançar. Assim é com você hoje. Talvez o vento da provisão, da cura, da restauração já esteja soprando na sua vida. Mas o milagre só se revela quando você decide caminhar. E isso nos leva ao próximo passo, o mais decisivo de todos. O que aconteceu no meio do mar, onde o perigo era maior, e a fé, mais necessária. No meio do mar, o lugar onde a fé é testada de verdade. O povo entrou. O mar se abriu. O chão estava seco. Parecia vitória, mas, na verdade, era um momento de maior risco. Por quê? Porque ali, no meio do caminho, com paredes de água à esquerda e à direita, qualquer vento forte poderia ser o fim. Uma rajada inesperada, um tremor, um instante de hesitação. E tudo desabaria. Foi ali, não na margem, que a fé precisou ser vivida. Não só declarada. Moisés já tinha falado com Deus na sarça. Já tinha visto pragas. Mas agora? Agora era um passo de cada vez. Com o coração batendo forte. Ouvindo o mar murmurar como um gigante adormecido. Muita gente pensa que o milagre termina quando o caminho aparece. Mas não. O milagre começa quando você entra nele. E continua andando, mesmo com medo. Há histórias reais de pessoas que, depois de um sim a Deus, largar um emprego, perdoar alguém, buscar tratamento, recomeçar, entraram no caminho seco. A esperança estava lá. Mas a insegurança ainda escorria pelas paredes. Uma mãe que volta a estudar aos 40, com dívidas e o filho doente. Um casal que decide reconstruir o casamento depois da traição. Um jovem que larga o vício e enfrenta o vazio pela primeira vez. Todos estão no meio do mar. E a pergunta não é mais Deus pode. É eu confio até o fim. E é justamente nesse ponto que o inimigo ataca. Não com exércitos, mas com sussurros. Será que vai aguentar até o outro lado? E se desabar agora? Mas olha o que o texto diz. As águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Êxodo 14, versículo 22. Ou seja, Deus não só abriu o caminho, ele manteve as águas suspensas enquanto eles atravessavam. Ele não entrega o milagre e sai. Ele segura tudo, enquanto você dá seus passos. E isso nos leva à última revelação, a mais poderosa. O que aconteceu quando o último israelita pisou na outra margem? E por que o fechamento do mar foi tão importante quanto a abertura? O mar que se fecha. Porque o fim é tão importante quanto o começo. Quando o último israelita pisou na outra margem, Moisés estendeu o cajado mais uma vez. E então, o mar voltou. Não devagar. Não com aviso. As águas desabaram sobre o exército do faraó. E com ele, toda a escravidão. Todo o passado. Toda a ameaça de volta ao Egito. Não bastava abrir o caminho. Era preciso fechar a porta atrás.
Porque liberdade de verdade não é só sair do cativeiro. É saber que não há mais como voltar. Deus não queria que eles vivessem com medo de serem alcançados. Ele queria que caminhassem livres, de corpo, de mente, de memória. Esse fechamento não foi vingança. Foi misericórdia. Porque, enquanto o exército ainda existisse, o povo carregaria aquela sombra. E se eles nos pegarem? Agora, não. Agora, era só o deserto, e a promessa à frente. Muitas vezes, Deus permite que algo termine com força. Um relacionamento tóxico que desaba de vez. Um vício que se quebra com dor. Um ciclo de autossabotagem que, enfim, não se repete. Não porque ele é duro, mas porque ele é bom demais para deixar você preso no meio do caminho. Ele fecha o mar, para que você não fique olhando para trás. E olha o detalhe mais lindo. O mesmo vento oriental que abriu o mar, agora ajudou a empurrar as águas de volta. Ou seja, o mesmo poder que te tirou do fundo, te protege de voltar lá. Você não precisa vigiar a porta. Não precisa manter um pé no passado só por segurança. Deus já fechou. O inimigo foi sepultado. A escravidão ficou debaixo d'água. E agora? Agora começa a parte que quase ninguém conta. O que aconteceu depois da travessia? E por que muitos israelitas, mesmo livres, ainda agiram como escravos? Esse é o alerta mais urgente para você hoje. E é disso que vamos falar agora, na conclusão. Você já atravessou um mar vermelho. Talvez não com cavalos e carruagens atrás, mas com contas no vencimento, com um diagnóstico na mão, com uma despedida sem desculpas, com o silêncio de quem você ama. E talvez você ainda esteja no meio do caminho, com as águas altas dos dois lados, o coração apertado, e a pergunta sussurrando: será que consigo chegar? Escuta com carinho. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio. O vento oriental já está soprando. O caminho já está seco. E o mar? Ele vai se fechar, mas só depois que você passar. Mas há uma pergunta que eu preciso te fazer. E peço que você pare um segundo, olhe para dentro, e responda com sinceridade. O que você ainda está carregando do Egito? Aquela reclamação automática? Aquele jeito de se ver como vítima? Aquele medo de confiar de novo? Porque muitos saíram do Egito, mas levaram o Egito dentro de si. E a verdade é esta: você pode estar fora da escravidão, e ainda agir como escravo. Hoje é o dia de entregar isso. Não amanhã. Não quando melhorar. Hoje. Levante o pé. Dê o passo. Avance, mesmo com medo. Porque o milagre não espera a perfeição. Ele espera movimento. Se este vídeo tocou seu coração, não deixe que ele suma como uma onda na areia. Dedo indicador apontando para a direita, deixe nos comentários: hoje eu ando. É só isso. 3 palavras. Mas elas podem marcar o início da sua travessia. E se você quer mais conteúdos que não só ensinam, mas acompanham, que falam com simplicidade, mas vão fundo na alma, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque a jornada não termina aqui. E você não precisa caminhar sozinho. Estamos aqui formando uma grande família. Se quiser, deixe seu nome e um pedido de oração nos comentários. Eu quero orar com você. Não é só um gesto. É fé em ação. É dizer: não estou mais esperando o mar se abrir. Estou andando, e confio que alguém está segurando minhas costas enquanto eu avanço. Com fé, com coragem, e com o vento certo soprando a seu favor. Vamos em frente.